foi o tema da Polícia Civil de Alagoas. E geralmente o Sebrasp vai trazer assim, né? Sebrasp ou qualquer outra banca vai dar no mesmo. Mas o Sebrasp, como é mais referência, né? Vou pegar aqui para explicar. Aí aqui ele trouxe 3 temáticas dentro de um tema, que é a violência doméstica, né? Ou seja, ele quer o conceito de violência doméstica, exemplos e causas sociais e culturais, a relação da Polícia Civil com o enfrentamento e um exemplo de ação. Então, assim, é uma redaçãozinha até bem complexa, porque ele pede muita informação. Aí, primeiro tem que entender como é que a banca vai avaliar isso aqui, como é que ela vai distribuir essa pontuação. Primeiro ponto a entender, a saber. A banca, ela vai ter um, vou dizer assim, respostas que ela espera, entendeu? Então, assim, não é uma redação aberta que você vai lá e escreve se você quiser. Ela espera o que você coloque nela, claro, de forma estruturada, mas ela vai querer saber. Claro que vai ter tema aqui, vai ter situação que é ampla. Por exemplo, possíveis causas sociais. Ela não quer uma causa social específica, pode ser qualquer uma causa que se encaixe no tema. Então, primeiro ponto aqui, que um dado solto, por mais que seja um dado inteligente, no Brasil, 75.342 mulheres morreram de violência doméstica. Certo, mas isso não responde à pergunta. Isso é uma coisa que agrega valor. Só que o principal é responder às perguntas que ela questiona aqui em cima. Então, para iniciar a redação, como é que eu faço? Primeiro aqui, justamente nessa página, eu vou tentar identificar o que ela quer. Então, o que é que ela quer? Ela vai querer o conceito de violência doméstica, ela vai querer exemplos de violência doméstica, possíveis causas sociais, aí ó, aqui tem que ter um cuidado, e ou culturais, né? Quando ela coloca e ou entre parênteses, ele está dizendo o seguinte: você pode colocar os dois ou colocar só um. Tem todo esse jogo. Outro detalhe: se ela colocar possíveis causas sociais no plural, você tem que dizer mais que uma. Se colocar uma causa social ou algo no singular, aí pode ser só uma. Então aqui ela quer o conceito, exemplo e causas sociais e culturais. Depois ela quer uma relação da Polícia Civil com o enfrentamento. Então, ó, tem que ter cuidado para não fugir do tema. Tem que analisar cada palavra. Essa aqui é a parte principal do texto. A nota vai se basear no que você responder, comparando com isso aqui. E ele quer um exemplo de ação que pode ser promovida para melhorar a atuação da polícia. Ou seja, não é a atuação disso ou daquilo, é da polícia, tem que ser muito específico. Então, como é que eu faço aqui? Antes de iniciar a redação, eu tenho que selecionar o que é que eu vou colocar nela. Então, já vou falar aqui da introdução, mas primeiro eu vou falar sobre o que é o conceito de violência doméstica. Aí eu vou citar, eu tô com a colazinha aqui para adiantar o lado só. Mas o conceito meio que todo mundo já sabe, né? Aí eu vou colocar aqui em um lugarzinho separado. Vou escrever aqui para ficar mais fácil de entendimento. Eita, ficou feio da porra isso aqui. Deixa eu apagar. Bom, sei lá, autor, agride. Eu posso colocar só assim, ó, barra, moral, barra física, porque no texto é que eu vou desenvolver. Barra convívio. Pronto, só com isso aqui eu vou saber responder, certo? Então eu sei que o autoagride, se valendo da situação de convívio, essa agressão pode ser moral, física ou de outra forma. Exemplo, qual exemplo eu quero colocar aqui? Eu vou colocar esposa, né, agredida,
Barra, vou colocar outro exemplo também. Ex-companheiro agredindo. Eu só preciso disso aqui nesse momento. Causas sociais. Aí eu posso colocar causa social. Classe feminina. Feminina. Carente de incentivo. Ou seja, a mulher sofre dentro do mercado de trabalho. E eu posso colocar uma causa cultural também. Aí o de sempre, né? O patriarcal. Sociedade patriarcal. Pronto. Só com isso aqui eu já vou conseguir produzir a primeira temática. A segunda, a relação da atuação polícia civil no enfrentamento. Aí sempre a gente, em redação, é bom, principalmente nessa área de direito, em tudo, né? É bom colocar a Constituição. Então aqui o que é que eu vou fazer? Eu vou dizer qual é a atuação da Polícia Civil, então eu já vou puxar CF barra 144, vou dizer que ela faz parte dos órgãos de segurança pública e pronto. Vou colocar aqui, deixa eu ver. ah, que ela é repressiva, pronto. Repressiva, né? Que é a função da Polícia Civil. Repressiva. E no enfrentamento, aí eu posso colocar a consequência dessa atuação, a consequência dessa atuação aqui, e posso colocar também medidas protetivas, né? Que a Polícia Civil também pede. Protetivas. Beleza. Terceiro, exemplo de ação. Bom, aqui ficou amplo, né? O exemplo de ação que eu vou. Aí, na minha redação, eu coloquei a criação de um app. Criação de um app que vai. Aí eu invento qualquer coisa. No caso da redação, eu coloquei que seria um aplicativo específico para violência doméstica com funções de chat online, etc. Bom, com isso aqui, a minha redação ela vai girar em torno disso aqui. A diferença é que eu vou organizar. E como é que eu vou organizar essa redação? Primeiro ponto, o Sebrasp ele não exige nem introdução e nem conclusão. Se você colocar introdução, ou se você não colocar, ou se você colocar conclusão ou não colocar, colocar os dois ou não colocar nenhum, tanto faz, não vai valer nada. Não serve de nada, introdução nem conclusão. Porque ó, a pontuação ela vai ser dada de acordo com as respostas que você der relacionada a esses temas aqui, ó. Né? Então, às vezes a gente perde muito tempo com conclusão e com introdução. Mas, no meu caso, eu gosto de colocar uma introdução curta, de 3, no máximo 4 linhas, só para organizar melhor. E aí, como é que funciona essa introdução? Agora sim, a conclusão eu não coloco, eu coloco a introdução só. Mas a introdução é muito simples. O que é a introdução? A primeira frase vai ser basicamente isso aqui, ó. Eu vou pegar esse tema, se ele já couber aqui, no Ctrl C, Ctrl V eu já coloco e coloco, é complexo. Pronto. Isso aqui é a primeira frase. No caso aqui eu coloquei a relação entre a polícia civil e a violência doméstica é um tema complexo. Nesse sentido, faz necessário o quê? Debater isso aqui, ó. Aí eu vou colocar qualquer coisa que eu vou parafrasear isso aqui, de fato mesmo. Colocar uma conjunção e ó, vamos perceber aqui, ó, 4 linhas só utilizei, ó, nesse sentido. Faz necessário conceituar a violência doméstica, que é o que está exatamente aqui, ó, exatamente o que está aqui, apresentando causas e exemplos, ou seja, eu só fiz encurtar, né? Aqui ele fala causas sociais e culturais, eu coloquei causas apenas e exemplos. A ordem também não importa, aqui o exemplo está primeiro, mas isso aqui não importa. Vírgula, aí vou para a segunda temática. O que é que a segunda temática diz? Relacionar a atuação da Polícia Civil ao enfrentamento, né? O que é que eu coloco? Relacionar a atuação da PC com esse crime, ou seja, basicamente a mesma coisa, e
né? Que é o último, então. E o que é que ele quer? Sugira um exemplo de ação tal. E o quê? Sugerir um exemplo de ação em que o órgão poderia promover para melhorar o desempenho desse contexto. Então, o que eu fiz aqui foi, primeira parte, no primeiro período, puxar exatamente aqui o tema, né, principal, e depois colocar as temáticas, dizer sobre o que eu vou falar, né? Ó, faz necessário conceituar a violência também, relacionar e sugerir. Lembrando que tem que ter a conexão. Ó. Nos três eu comecei com o verbo aqui no infinitivo. Ó. Conceituar, relacionar e sugerir. A gente tem que sempre utilizar paralelismo sintético, uma coisa assim. Fugiu até da minha mente agora. Mas toda a redação que eu fizer, daqui a pouco eu vou fazer outro vídeo com a da polícia científica e vai ser a mesma estrutura e dá certo. É só isso aqui. Aí agora a gente vai para a montagem. Como é que vai funcionar essa montagem? Vou explicar antes de mostrar lá. Bom, em toda redação a gente tem que utilizar as conjunções, certo? Isso aqui é essencial, sabe? Entender as conjunções. Elas são fáceis, são tranquilas e vai criar um raciocínio lógico do início ao fim. Como é que funciona a minha redação? Eu faço essa mini introdução aqui e se eu tenho 3 temáticas, eu vou colocar mais um parágrafo para a temática 1, outro para a temática 2, outro para a temática 3. Pronto, essa redação ela vai ter 4 parágrafos. Uma introdução e o desenvolvimento de cada uma. A diferença aqui na terceira, ali no último período eu vou concluir a redação como um todo. Mas vamos falar agora desses 3 parágrafos aqui de desenvolvimento. Eu já sei aqui sobre o que eu vou falar, né? Que eu já defini aqui. Eu já defini que o autor agride a vítima, convívio e exemplo. Esposa, agredida, ex-companheiro agredido a ex, caso social, classe feminina carente de incentivo e por aí vai. E como é que vai funcionar isso aqui? Bom, primeiramente, em cada um dos parágrafos, eu vou ter que iniciar com uma conjunção. E aí você pode repetir em toda e qualquer redação que você fizer. Eu utilizo geralmente essas. Ó, primeiramente, posteriormente e por fim. Serve. Ó, primeiramente, posteriormente, por fim. Então eu já sei que aqui eu vou falar de uma coisa, aqui eu vou falar de outra coisa, aqui eu vou falar de outra coisa. E respectivamente, né, vai ser sobre o primeiro, segundo e terceiro tema. Outra coisa que é mais uma estratégia do que o ideal, né, é que a redação seja toda os parágrafos por iguais. Só que aqui, ó, a gente percebe que o primeiro valia 8, o segundo valia 7 e o terceiro valia só 4. Então não fazia sentido. Sabendo que aqui nesse primeiro eu tenho um monte de coisa para falar e aqui no terceiro é só um exemplo de ação ser do mesmo tamanho. Então, ó, a gente vai ver a diferença de tamanho entre os três. Esse vale mais, esse vale menos, esse vale menos. Né? Então tem que ter esse tipo de senso também, de estratégia. Então vamos lá, como é que eu vou montar essa estrutura aqui? Uma forma de entender aqui essa questão do desenvolvimento desses 3 parágrafos, em que cada um eu vou responder o que ele quer saber aqui, é o seguinte: eu vou entender cada um como uma mini redação, mas dessa vez eu vou ter uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Isso dentro do parágrafo, certo? E como é que vai funcionar isso? A introdução, nela eu vou falar apenas sobre o que eu vou falar, que é mais uma vez parafraseando isso aqui. O desenvolvimento vai ser um jogo. Como é que vai ser esse jogo? Muito simples. Conceito de violência doméstica. Eu coloco o conceito, né? O conceito, vírgula. Aí encho aqui de abobrinha sobre o conceito e vírgula. Depois disso, eu vou colocar exemplos, por exemplo, eu posso inverter a ordem, certo? Mas eu vou colocar exemplos, que aqui é o quê? Sei lá, esposa agredida.
esposa agredida. Aí eu abro vírgula e explico alguma besteira aqui que eu quiser, fecho vírgula. Aí aqui, como eu falei sobre duas coisas, eu posso fechar com ponto. Aí inicio de novo. Agora eu vou falar de causa social. Vamos lá, classe feminina, né? Agora, claro, né? Sempre frisando sobre o que eu estou falando. Uma causa social é que a classe feminina é carente de incentivo. Classe feminina carente de incentivo. Aí, vírgula, explico. E depois, causa. Ou seja, o mesmo esquema. A diferença é que eu vou já colocar aqui o que eu decidi, sobre o que eu decidi falar. Vou abrir uma vírgula, vou falar qualquer abobrinha sobre ele e vou fechar. É só isso. Quando eu falei sobre tudo, aí eu vou fechar aqui o período. Quando eu fechar o período, eu pego outra conjunção, só que dessa forma conclusiva, para fechar esse parágrafo. Eu posso colocar assim. Eita. Fechar esse aqui. Colocar aqui, ó. Assim, nesse caso aqui, percebe-se que a violência doméstica ou seja, é uma redundância. Vou colocar assim, percebe-se que a violência doméstica ela é impulsionada por fatores sociais e ou então eu posso colocar diversos fatores. Então, vamos lá, reformulando. Primeiro, parágrafo 1, vou aqui, parágrafo 1. Eu coloco introdução, é sobre o que eu vou falar. Claro, né? Começando com a conjunção, ponto. Aí eu vou desenvolver, ou seja, eu vou falar sobre o que eu decidi dizer, vírgula, explico. Outra coisa, explico. Outra coisa, explico. Ponto. Terminei de falar tudo, aí eu faço uma conclusãozinha. Então vamos ver como é que isso aqui funciona na prática, né? Vamos lá. Eu vou ter 3 pontos aqui, ó. 3, no máximo 4, se o desenvolvimento for muito grande. Mas, ó, essa parte aqui é a conclusão. Essa parte aqui é a introdução, certo? E esse todo aqui é o desenvolvimento, porque ele cria muita coisa, né? Por isso que ficou grande. Então, vamos lá. Primeiramente, o que é que ele quer? Simples, conceituar a violência doméstica, né? Primeiramente, deve-se explicar o que é violência doméstica. Eu poderia ter aumentado. Primeiramente, deve-se explicar o que é violência doméstica e também é válido apontar algumas causas, tal. Mas eu preferi, já que eu precisaria de espaço, já colocar aqui de forma durante o texto. Então, primeiramente, deve-se explicar o que é violência doméstica. Aí eu vou explicar ela. É uma ação penal pública em que o autor agride a vítima. Ó aqui o que eu vou marcar o que eu selecionei falar, né? O autor agride a vítima. Vírgula, ó aqui as vírgulazinhas que eu falei, né? Ó, vírgula, abobrinha, moral ou fisicamente. Vírgula, valentes de sua condição de superioridade no lar. Tá vendo? Isso aqui é tudo explicação só para agregar valor. Mas o que eu quero falar é isso aqui, ó. O autor agride a vítima. Vírgula, aí escrevo qualquer coisa e vírgula. E continuo. Que ocorre na maioria das vezes. Deixa eu ver o que é que eu coloquei mais aqui. Isso aqui continua, só a explicação. Na maioria das vezes, no âmbito doméstico, lá, onde a Constituição Federal, que é sempre importante citar, né? Elenca como inviolável o que subentende. Está errado isso aqui, né? Era para estar aqui, o que subentende, mas aí é gramatical. Proteção. Pronto, então, ó, isso tudo aqui, nada mais que nesse conceito de violência doméstica, é o que dizer que o autor agride a vítima. E aí o resto foi abobrinha. Vírgula, moral fisicamente, valente da sua condição de superioridade no lar ou convívio social, na maioria das vezes, e etc, e etc, etc. Isso aqui eu poderia passar uma página inteira, só enchendo a abobrinha. Agora, nesse aqui, a gente pode colocar outro ponto para continuar o desenvolvimento, né? Para não ficar um desenvolvimento longo daqui até aqui, né? Aí a gente divide em 2, certo? Então, ó, vamos lá. Eu parei aqui, né?
Aí agora eu no tempo aqui era pandemia, né? Não tinha como não falar da pandemia na redação. Aí, o que é que eu vou querer falar aqui? O que é que eu escrevi ali em cima? Eu coloquei que esposas são agredidas por seu marido ou por ex-companheiro, ó. Dois exemplos eu coloquei aqui, né? Ou, não foi assim? E o resto é abobrinha. Você vai perceber que o resto é abobrinha. Aí eu coloquei também classe feminina é carente de incentivo, né? Que eu coloquei lá em cima. E que predomina a sociedade patriarcal. Então vamos ver como é que isso aqui fica na prática. Eu começo enchendo a abobrinha. No contexto atual da pandemia de Covid-19, os índices subiram drasticamente devido ao isolamento social. Eu acho que eu coloquei isso aqui também lá para falar da pandemia, né? E pode ser observado vários exemplos desse crime. Aí, ó, a gente vai perceber que aqui é a mesma história. Esposa sendo agredida por seus maridos ou até mesmo ex-companheiros. Ou seja, eu coloquei dois exemplos. Aí eu abro vírgula e vou encher de abobrinha. Os quais agem por ciúme ou sentimento de posse. Vírgula. Fechei. Ou seja, citei o exemplo e trouxe uma explicação sobre ele de enchimento de abobrinha. Certo? Aí agora eu vou falar de quê? O que é que ele quer também? Ele quer fatores sociais e ou fatores culturais, né? Então, ó, e esses fatos são causados por fatores sociais. Aí, eu vou falar que o fator social é a carência de incentivo, né? E a explicação, qual é a diferença? Qual é a jogada aqui? Eu inverti só, eu coloquei primeiro a explicação e depois o fator social, né? Ou seja, eu poderia inverter, eu poderia colocar fatores sociais, em que a classe feminina é carente de incentivo. Só que e depois explicar, né? Como no aspecto profissional. Mas primeiro eu coloquei o aspecto profissional e depois eu trouxe a causa social. Isso é tudo jogadinha de redação. Você sempre vai colocar o que você quer e uma explicação. Agora, se você quer explicar antes e colocar depois, ou colocar depois e explicar antes, isso aí não importa, né? E aí eu disse que ia falar de fator histórico também, né? Que qual é a sociedade patriarcal. Então eu sempre cito sobre o que eu vou falar, porque eu não adianta eu dizer assim, ó, a classe feminina é carente de incentivo, a sociedade é patriarcal, o ex-marido bate na ex-companheira. Se eu não dizer em que isso está relacionado, então eu sempre tenho que dizer, é causada por fator social. Aí eu digo fator social, abro a vírgula e coloco a explicação dele, que é o enchimento de abobrinha. Mas ó, eu sempre tenho que relacionar. E fatores históricos. Aí eu digo a sociedade patriarcal. E aqui eu vou explicar. Ó, e o homem é o centro da família. É uma explicação simples. Mas quando a gente olha uma redação num contexto inteiro, ela com. Ó, veja bem. Aliás, deixa eu terminar logo aí eu explico. Pronto, eu falei sobre tudo que eu queria. Aí agora eu puxo aqui um conectivo conclusivo, assim, e volto para onde? Volto para a introdução, ó. Pode ver. Vou voltar para aquela introdução lá de cima. Ops. Bora, bonitão. Ó, aqui eu vou voltar para aquela introdução aqui de cima. Vai ser sempre isso. Assim, verifica-se que a violência doméstica é motivada por diversos fatores. Então, o que é que eu fiz aqui, ó? O que é que eu fiz aqui? Eu fiz uma introdução, fiz um desenvolvimento, que é tudo isso, e uma conclusão, certo? Como é que eu monto a introdução? Primeiro um conectivo, depois eu faço um tópico frasal, que é basicamente o que ele quer aqui em cima, e depois eu vou para o desenvolvimento do tópico, que é o quê? É falar sobre cada coisa que ele quer que eu fale. A gente vai ver que aqui embaixo, quando eu for para os outros, quando eu for para que forem situações mais simples, vai ficar bem mais fácil. É porque esse aqui foi muito complexo. Ele queria várias coisas, tudo isso no mesmo parágrafo, né? Então, ó, eu coloquei, é simples. Eu trago o que ele quer. Primeiro, eu digo assim, ó, vou falar disso. O que é que eu vou falar disso? É isso. E aí eu explico isso. Exemplo, vou falar de um fator social. Então, vamos lá. Um fator social, aliás, o cultural, né, que é o clichêzinho. Eu primeiro vou dizer sobre o que eu vou falar, ou seja, um fator cultural é
a sociedade patriarcal. Então, ó, eu estou dizendo que que o fator cultural é a sociedade patriarcal. Aí depois eu dou uma breve explicação sobre a sociedade patriarcal, em que o homem predomina como o centro da família. Pronto, acabou, só isso, mais nada. Quando eu falei tudo que eu queria, aí eu fecho aqui, ó, com um ponto final e concluo o parágrafo. Ou seja, quando eu digo assim, verifique-se que a violência doméstica é motivada por esses fatores, eu já sei que o próximo parágrafo eu vou falar sobre outra coisa. Qual é a segunda temática? Relação da atuação da Polícia Civil com o enfrentamento desse tipo de violência, né? Que é a violência doméstica. Vamos ver que é a mesma coisa. Ó. Posteriormente, começando sempre aqui, eu vou ter aqui, ó, eu vou conversar e terminar com uma conjunção. Sendo que a primeira geralmente vai ser uma aditiva e a última vai ser uma conclusiva. Ou então. E aqui no meio, com certeza eu vou ter um ponto final. Olha aqui, ó. Só para dividir, né? Para não ficar um desenvolvimento muito grande. Então, aqui é uma introdução. Posteriormente, deve se mostrar como a PC atua contra esse crime. Ou seja, é a mesma coisa que ele quer. Relaciona a atuação da Polícia Civil com o enfrentamento desse tipo de violência. É a mesma coisa com outras palavras. E a conclusão, vou remeter de novo. Então, observa-se que a PC é de grande importância para o combate a esse tipo de violência. Ou seja, é redundância em cima de redundância, só que de forma organizada. Ó, posteriormente, deve mostrar como a PC atua contra esse crime. Como é que eu finalizo? Então, a PC é importante no combate à violência doméstica. Ou seja, é uma coisa bem simples, sem segredo nenhum. Agora, como é que eu vou fazer a introdução? Que é o que vai me dar os pontos, né? Isso aqui é questão de organização, de entendimento. E os pontos, o que é que eu vou falar aqui? Que eu coloquei 144, repressiva, medida protetiva e consequência da repressão, né? Pronto, vamos ver como é que eu fiz isso aqui. Ó, a CF, em seu artigo 144, elenca a PC como polícia judiciária, que tem o dever de agir repressivamente. Ou seja, eu trouxe o embasamento, né, porque ela é repressiva, né, enchi aqui a abobrinha, contra crimes que inclusive envolvam... Aí pronto, aqui, depois disso é só explicação. Ó as vírgulas aqui da explicação. Vírgula, inclusive, que envolve violência doméstica, prendendo em flagrante a posteriori os respectivos infratores. Aí aqui, ó, e eu já vou começar sobre outra coisa. Então, basicamente, eu quis dizer que a Polícia Civil atua repressivamente, expliquei por que ela atua repressivamente, né? Que é porque a Constituição Federal elenca ela, e o resto foi abobrinha. Inclusive, crime de violência doméstica, prendendo em flagrante ou posteriori, os infratores, só abobrinha. Aí eu disse que eu queria falar também sobre medida protetiva, né? Certa medida protetiva às vítimas. Ademais, aí ó, aqui mais um. Como eu vou falar sobre outra coisa, a gente coloca sempre conjunções. Eu não posso colocar nada solto, né? Como eu disse, Maria foi à feira, vírgula. O céu é bonito, vírgula. A porta é laranja. Fica sem conexão. Eu tenho que utilizar sempre conjunções, né? Então, eu vou falar sobre o que aqui? Atividade preventiva e encher de abobrinha. Ademais, além da ação posterior, pode-se verificar a atividade preventiva da PC, vírgula, vamos encher de abobrinha, pois apenas o fato de investigar um delito é possível que o agressor cancele uma possível reiteração delitiva. Ou seja, então, basicamente o que é que eu quis dizer aqui? Como é que a PC vai atuar contra esse crime? Ela vai atuar repressivamente, porque a Constituição dá essa atribuição a ela, né? E aí o resto é abobrinha, inclusive crimes que envolvem violência doméstica, prendendo, a posteriori, blá blá blá, tudo abobrinha. Eu posso mudar essa abobrinha aqui de 1000 vezes diferentes e possíveis. E eu quis falar também da atividade preventiva. Então eu quis colocar a PC como preventiva e como repressiva. Repressiva, eu justifiquei com a Constituição Federal, e a parte preventiva, eu disse aqui o que eu queria, e aí eu vou encher da abobrinha. Pois apenas o fato de investigar um delito é possível que o agressor cancele uma possível reiteração delitiva. E depois eu remeto aqui, ó,
Então, observe que a PC é importante. Pronto, só isso. Quando a gente lê essa redação, ela fica linda, maravilhosa, perfeita. Mas no fim das contas é esse esqueminha besta aqui, com algumas respostas e um enchimento de linguiça no meio delas, né? E aqui o final a mesma coisa. Só vai ter uma diferença, que eu explico já. Então, o que é que ele quer aqui no terceiro? Ele quer um exemplo de ação para promover a atuação da Polícia Civil nesse contexto, né? Então, ó, por fim, o que? É crucial sugerir uma ação para melhorar a atuação da PC no contexto de violência doméstica. Ou seja, eu estou mais uma vez repetindo. Aí, nesse viés, né? Ou seja, aqui mais uma vez eu sempre tenho, é bom estar colocando. Não, aqui no meio do texto, não necessariamente, dependendo do contexto da situação, eu preciso estar colocando, mas é bom sempre colocar um conectivozinho. Então, nesse viés, eu falei lá que era um aplicativo de chat, né? Ó, aplicativo celular específico. Pronto. O resto é abobrinha. O resto. Vamos ver as abobrinhas. O investimento em tecnologia, com o lançamento de um aplicativo celular específico para a violência doméstica, vírgula. Aí vamos para a abobrinha. Com função de chat, localização em tempo real. Seria capaz de, além de aproximar a PC com a vítima, promover a eficácia nas ações. Qual é a diferença aqui dessa conclusão para as outras? É que essa conclusão eu vou utilizar o tema geral, que é o quê? Combate à violência doméstica. Tá vendo? Então, ó, vírgula, especificamente no combate à violência doméstica. Pronto, acabou. Agora, se a gente lê essa redação de forma tranquila, sem analisar essas situações, vai ver que é uma redação linda, maravilhosa e perfeita. Mas no fim das contas, são algumas respostas com uma vírgula no meio, enchimento de abobrinha, com uma introdução no início e uma conclusãozinha no final. E depois um conectivo para iniciar o próximo, e depois o próximo, e por aí vai. Então, basicamente, é isso.